Sorte das crianças depois da morte. Questão 197. Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu e tem idade? Algumas vezes, ou é muito mais. Porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência. Sobretudo, se progrediu. A criança e o adulto, a evolução deles, não se mede porque um é criança, porque o outro é adulto. A criança está se aperfeiçoando, aprimorando, se aculturando dentro daquela sociedade onde ele vive. Mas ele pode ser um espírito muito evoluído. Então, um espírito foi um médico, abusou muito do seu saber, do seu conhecimento, achava que só ele sabia, só ele bastava, e a gente sabe que não é assim. Aí ele recebe como recompensa na próxima vida reencarnar numa tribo de índio. Ele chega lá com muito conhecimento, mas ele vai se aculturar dentro da tribo de índio, ele vai ter que viver igual os índios, vai ter que ir se adaptando àquela vida. Por isso o esquecimento do passado para alguns, não é para todos, tem gente que lembra. E aí, ali ele vai passar pelo processo de aperfeiçoamento. Da mesma forma, um índio viveu muito bem numa tribo, aperfeiçoou-se muito, era um grande conhecedor das plantas medicinais. Ele pode vir reencarnar para ser um médico e procurar trabalhar com as terapias naturais. Ah, então todo médico trabalha para as terapias naturais? Não. Não coloca o todo. A gente deu um exemplo que pode ser do que pode acontecer. E a gente colocou médico porque há 100, 200 anos atrás não existia grandes empresários. Existia donos de fazenda. Então, a gente trouxe para uma questão acadêmica, para uma pessoa que tem uma formação acadêmica, e um que vive na tribo sem formação acadêmica. Só para a gente poder entender as distâncias sociais e culturais que não tem nada a ver com a evolução. Tem por necessidade de se aprimorar, de se aperfeiçoar e de aprender a viver em cada etapa que nós estivermos vivendo. Só para concluir, então, se é criança ou se é adulto, não tem nada a ver quem é mais evoluído. A evolução se dá por outros patamares, por outros padrões que nós encarnados não vamos saber. Letra A. Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o do seu pai? Isso é muito frequente. Não vedes vós mesmos tão amildados às vezes na Terra? Se nós entendermos que quem vem, vamos dizer, estudou lá no plano espiritual durante 20 anos. O filho dele veio 30 anos depois, ficou lá estudando 30 anos. Ele chega aqui mais evoluído. Então, as crianças, com raras exceções, são mais evoluídas do que seus pais. Mas isso não quer dizer que elas saibam mais do que os pais, porque os pais têm a experiência para passar para eles. Então, a criança pode ser mais, e normalmente é mais evoluída do que os pais, mas o processo de educação, vivenciar a infância, vivenciar a adolescência, a juventude, ele depende da orientação dos pais. Por isso a família é tão importante. Questão 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenridade pertence a alguma das categorias superiores? Se não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não o isenta das provas que tem de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. E cada espírito tem uma necessidade evolutiva. E naquela época do Kardec era muito comum as crianças morrerem, as pessoas morrerem em tenra idade, né? Morria muita criança. A mortalidade infantil ainda é muito grande em certas regiões do mundo. Naquela época era comum ter uma mortalidade infantil muito grande na Europa. Por isso, essa série de perguntas visando esclarecer os pais e a nós mesmos hoje. Então, a criança ela desencarna em uma determinada idade por uma série de fatores, até mesmo acidente de percurso, até chegar ao plano espiritual, ela chega melhor, logicamente, do que quando ela partiu. Mas não quer dizer que ela morreu cedo porque era um espírito superior. Morreu cedo porque as condições que ela enfrentou, ela não teve força para superar aquelas dificuldades. Questão 199. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância?
Conforme explicamos anteriormente, naquela época era muito comum as crianças morrerem. A taxa de mortalidade era muito alta, mortalidade infantil. E até mesmo os adultos viviam não tanto tempo conforme vivem hoje. A grande maioria morria jovem. E hoje também muita gente morre jovem. Mas naquela época era bem mais complicado, bem pior. A curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que a animava, o complemento da existência precedente interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Aí dá para fazer um seminário. Por que se morre jovem? São várias questões aqui, mostrando para nós várias possibilidades que não vai fechar o assunto. Então pode ser que a criança veio completar o que ficou faltando da vida anterior, um acidente de percurso, que pode acontecer, o processo de expiação dos pais e provação para os pais. Então é uma série de situações que pode ser inerente ao processo evolutivo da criança ou dos pais. Eu vi uma reportagem uma vez no Nordeste, a mulher tinha 30 filhos. 30. Então, e todos estavam vivos. E na mesma reportagem, mostrando uma outra família, a mulher tinha tido 18 partos e apenas 7 sobreviveram. Então são situações diferentes, são condições diferentes e que a gente vai tendo que aprender a lidar com elas, vai ter que aprender sobre como que a gente vai dar uma definição. Essa teve 30 filhos e 30 partos e todos os filhos sobreviveram. Esta outra teve 18 e só 7 sobreviveram. Tem um monte de questões a serem avaliadas, tem um monte de hipóteses a serem avaliadas. Não dá para fechar o assunto. Apenas pensar, Deus tem um motivo justo para que isso aconteça. Letra A. O que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. E hoje, na doutrina espírita, eu tenho várias explicações. A criança morre até os 3, dos 3 aos 7, dos 7 aos 21 e acima de 21. Tem explicações, mas vamos nos ater só ao que está escrito aqui. Em outra oportunidade, ou talvez uma questão mais à frente, dê oportunidade de a gente comentar isso. Mas tem diferença sim. Mas o espírito desencarnou, ele vai para o mundo espiritual, e a partir dali, ele vai passar por uma série de experiências no mundo espiritual, para depois voltar para o mundo físico no processo reencarnatório, passando pelos aprendizados necessários ao aperfeiçoamento. Se uma única existência tivesse o homem, e se, extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano, da que morre na infância, para gozar sem esforços da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade. Então, aquelas que morrem em tenra idade, que vantagem elas teriam de chegar lá, desfrutar de toda uma beleza celestial, se a outra metade que fica aqui lutando para ganhar o pão de cada dia, lutando por uma série de dificuldades inerentes à Terra, para essa ficar perdida nos planos espirituais inferiores. Então Deus é justo, cada um vai ter a recompensa que fizer jus. Logicamente que a criança veio, reencarnou e morreu de uma doença, de um acidente ou de qualquer outro motivo, ela já se depurou um pouco mais. Ela chega no plano espiritual mais depurada. E assim, tem uma série de nuances todos esse conjunto de situações para que nós nos aperfeiçoemos, para que nós nos tornemos pessoas melhores e espíritos mais depurados. Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor, para que quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade.
Todos nós temos a nossa responsabilidade, todos nós temos um... Eu não gosto muito da palavra merecimento. Eu mereci ter esta vida. Eu precisei vivenciar desta forma essa experiência para eu me aperfeiçoar, para eu corrigir certas arestas que ainda carrego comigo e, em futuras existências, eu já ter superado alguns erros, alguns vícios, alguns defeitos. E até mesmo, às vezes, essa vida tão mais simples que a gente vive hoje é uma preparação para a gente ter uma outra mais simples ainda. Porque a nossa necessidade é adquirir valores da alma. E muitas das vezes, adquirir valores da alma não quer dizer ser rico de valores monetários. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? E a gente depara isso enormemente. Quando a gente trabalha com crianças em evangelização, tem várias faixas etárias, e dentro daquelas faixas etárias tem vários tipos de comportamento. Aí você vai dizer assim, mas influenciado pelo meio de onde eles saíram. Não. Tem problemas de todo jeito, em todos os lugares, de todas as faixas, em todos os níveis socioeconômicos. Com boa educação, com má educação, de todas as formas. Porque a índole do espírito prevalece. A menos que alguma intoxicação apareça no meio do caminho. Mas como ainda não podemos bater o martelo, é assim, é assado, vamos entender que o espírito, a índole do espírito é que prevalece no processo evolutivo e no comportamento da criança. Alguns não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio. Não obstante os bons exemplos de que todos os lados lhe dão. A lei civil as absolve de seus crimes, porque, diz ela, obraram sem discernimento. Mas a lei não pune a criança, mas os pais têm que punir. Não é punir com atitudes extremas, é punir de uma forma que ela entenda que ela fez aquilo errado. Por isso elas estão com a gente para se educar. Então, se a criança tem o hábito de pegar as coisas dos coleguinhas na escola, os pais têm que tomar providência para que ela largue de pegar as coisas dos coleguinhas na escola. Porque senão, e fazê-la entender que é do outro, porque senão, lá na frente ela vai criar problemas mais sérios, mais transtornos e criar mais dificuldades. Tem razão a lei, porque de fato, elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Conforme dissemos antes, cada uma tem uma tendência natural que advém do seu espírito. Cada um tem um padrão de ação que advém da sua criação íntima, daquilo que ela carrega intimamente. Donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito? Uma vez que a educação em nada contribuiu para isso. As que se revelam viciosas é porque seu espírito muito pouco é progredido. Ou está ainda em processo de aprimoramento ético-moral. É uma vida que ele está externando aquilo que ele tem intimamente entre nós, mas do mundo onde ele saiu era comum. E a criança ela vai refletir muito o meio de onde ela saiu no plano espiritual. E vai refletir muito da conduta que ela tinha na vida anterior. Por isso, a necessidade do processo de educação. Sofre, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas nos de suas existências anteriores. Assim que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. A lei de Deus envolve-nos a todos,
convida-nos todos nós a fazermos uma grande reflexão. Para que precisamos nos autoeducar? Para que precisamos nos autoaprimorar? E quando a gente vai convivendo com o mundo, a gente vai vendo todas as dificuldades existentes no mundo. Sexo nos espíritos. Questão 200. Tem sexos os espíritos? Não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. E aí nós temos que ver algo mais transcendente para nós entendermos aqui. Observemos aqui, ó, não como o entendeis. Ser não como o entendeis, porque a gente entende o sexo como a formação homem-mulher e a disposição a ter a relação sexual. Para os espíritos existe algo muito mais sublime, muito mais sutil. E aí nós temos que procurar entender então o que é. Aí ele diz que há entre eles simpatia e concordância de sentimentos. Então as pessoas podem ter simpatia um com o outro, ter bons sentimentos um com relação ao outro, mas existe respeito, existe uma série de valores éticos e morais que nós desconhecemos. E na Terra, muitas das vezes, encontram-se dois jovens bonitos, um homem e uma mulher bonita, em uma viagem eles se encontram, aí estão ali, começam a conversar, tem bons sentimentos que combinam com o outro, tem aquela simpatia de um por outro, e aí as pessoas querem fazer sexo. Independente se ambos têm seus parceiros, suas parceiras, antes daquele encontro. Nós estamos aqui, tem 400 quilômetros, estamos de casa, então não tem problema. Isso é que nós temos que corrigir em nós. Nós podemos nos encontrar, sermos bons amigos, mantermos ali uma boa relação de amizade e manter esse sentimento de amizade, de simpatia, de reciprocidade de ideias e ficar ali. Como um certo número de pessoas pensam e agem assim, aí as coisas se complicam para nossas experiências na Terra. Porque se você tem uma existência onde teve simpatia, teve empatia, teve concordância de sentimentos, tem que ter a ação física, nas outras encarnações, quando encontrar, vai ter uma predisposição àquilo acontecer. Por isso, nós temos que termos força moral suficiente para saber amizade é amizade, simpatia é simpatia e relacionamento conjugal é relacionamento conjugal. Há tempos eu vi uma entrevista de uma jovem que foi estudar em outro país. E ela, conversando com as jovens de lá, viu que elas pensavam totalmente diferente dela. Aquela jovem que estava lá na faculdade queria ali arrumar um namorado para sair e casar. E a brasileira pensou, não, eu quero ter apenas relacionamento pelas minhas necessidades físicas, só quero casar depois dos 30 anos. A outra regalou o olho desse tamanho para ela, nossa expressão de dizer, né? E você acha que você vai encontrar alguém para se casar depois dos 30 anos? As realidades lá e cá são diferentes. E aí nós temos que procurar ver o desenvolvimento de valores. Não estou falando que a brasileira estava errada, nem que a pessoa do outro país estava errada. Estou vendo que nós temos que desenvolver certos valores e pautar as nossas vidas em outros valores. Lá no país deles, para onde o marido vai, a esposa vai e consegue emprego. E se for um caso que a mulher tiver que ir por uma grande especialização que ela tem para outra cidade, o marido vai e também consegue emprego. Eles têm uma organização social voltada para atender a necessidade das pessoas e do Estado. E as indústrias trabalham para atender a necessidade dos Estados. Bom, é uma organização diferente daquilo que nós conhecemos, mas ela é muito mais humana do que a que nós conhecemos. Então nós temos que começar a ver. Os espíritos não têm sexo como nós entendemos. Existe uma série de relações de simpatia, de amizade, de concordância de sentimentos, de ideais, mas existe também respeito. Quando não existe respeito, vai estar lá naquelas regiões infelizes, conforme está relatado no livro Sexo Além da Morte. Tem gente que fala assim, nossa, esses livros não existem, não tem nada de espírita neles. Leiam. Nós temos que ler com a mente científica. E a mente científica, como que ela pensa? Isso é possível? Se eu não estudar a respeito, eu não sei se é possível. Então eu tenho que estudar a respeito. Mas eu não dou conta. Então, se você não dá conta, você não pode falar que não existe. Então nós temos que procurar entender.
E o aiditismo, conforme é explicado no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, ele decorre principalmente da falta de contingência, de contenção das nossas energias sexuais. À medida que elas se desequilibram, há um conflito de consciência tão grande que as nossas defesas internas também entram em conflito e deixam de existir. E uma explicação condizente com a homeopatia, condizente com o espiritismo e principalmente confirmada pelo livro Sexo Além da Morte e em várias obras do André Luiz, principalmente Missionários da Luz, que ele também deixa entender que se nós descontrolarmos os nossos sentimentos com relação ao sexo, criamos problemas para o nosso futuro. No Libertação também ele fala um pouco sobre isso. Questão 201. Em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Dê certo. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Ele está dizendo aqui que o espírito que anima o corpo de um homem e de uma mulher, ele não tem diferença, são espíritos. Mas não quer dizer que um espírito feminino vai encarnar no corpo masculino, nem que um masculino vai encarnar no corpo feminino. São os mesmos espíritos. Está em aberto a questão como se pode ter ou não a inversão. Se a gente fizer uma pirâmide, nós vamos ver que os espíritos que estão na base da pirâmide, o corpo que ele tiver é o que vai predominar. O que tiver no topo da pirâmide, no independente do corpo, vai dominar o sentimento. E o que está no meio, você vai ter. Você fez uma pirâmide dividida, os mais evoluídos em cima, os menos evoluídos embaixo e o mais ou menos no meio. No mais ou menos, no meio, a gente pode então entender que nós temos o quê? Quem está aproximando dos que estão na parte superior, eles vão primar muito mais pela ética e pela moral. Os que estão se aproximando da base, eles vão seguir impulsos e esses podem falir. Então, nós temos que ter cuidado para nós nos educarmos, para não nos promiscuirmos com o sexo, não banalizarmos o sexo. Tem que tratar as energias sexuais com muito respeito. Nós estamos nos atendo aqui a falar em masculino e feminino, tal qual está aqui no livro, sem entrar naquelas nuances que existem hoje nos meios ali de classificação. Nós vamos atentar apenas o masculino e feminino. Então, se uma pessoa acha que ele tem que ir para certas festas onde a libidinagem é permitida, ele está mais próximo da base. E aqueles que acham que tem que se abster totalmente e começa a criar uma série de dificuldades dentro dos relacionamentos, ele está fora do padrão de equilíbrio. Então, o equilíbrio é agir com respeito uns pelos outros e sabendo se respeitar, sabendo usar as suas energias com moderação, com respeito e com edificação do bem em ambos. Esse é o ponto que nós temos que procurar entender. Questão 202. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas porque haja de passar. Aqui está tranquilo. Quais as provas ou expiações nós temos que passar? Prova, o espírito vem. Num dos livros da série André Luiz, agora não vou me lembrar qual, um enfermeiro, ele trabalhava com muita dedicação, ele tinha um grande amor por aquilo que ele fazia, mas ele não tinha experienciado a vida num corpo de mulher. E aí o que ele pede? Ele pede para vir como mulher, num corpo que não fosse muito bonito, e ele então reencarnar como mulher. E passaram a vida também como enfermeira, também trabalhando pelo bem. E certa vez eu conversando com uma pessoa que era enfermeira, ela falava comigo assim: por que quando eu me olho no espelho eu não aceito meus seios? Eu fico querendo tirar, falo, isso não me pertence, por que eu tenho seio? Quando eu menstruo eu fico pensando, meu Deus, por que eu estou menstruando?
Isso para mim não existe. Aí eu fiquei ligando, não quero dizer que essa enfermeira é a mesma do livro, mas é um fato muito semelhante ao do livro. E aí conversamos muito tempo para que ela pudesse entender e se aceitar dentro do conhecimento que a gente tem da doutrina espírita, conversando ali como amigos. Isso é importante que nós entendamos. As pessoas, eles vêm, têm uma série de conflitos, mas a sua consciência luta com aqueles conflitos íntimos e a pessoa vai vivendo normalmente uma vida aqui na Terra de muita renúncia, conforme essa pessoa vivia e vive. Todos, então, todos nós, temos que saber viver com a nossa renúncia, temos que saber viver com as nossas predisposições e saber vencer todas as nossas tendências. Se você não consegue vivenciar e vencer as suas tendências, eduque-as para que elas não te prejudiquem. Educar as tendências, saber vivenciar aquilo que as tendências que você tem, com respeito por si mesmo e pelos outros. E uma coisa importante, as provas que precisa passar. Então, o espírito precisa vir, conforme falamos, um homem no corpo de uma mulher e, às vezes, uma mulher no corpo de um homem. E nós vamos ver alguns relatos também da pessoa que estava, um médium, colocando que ele sempre foi mulher, muito submissa e sempre muito afetiva, e ela precisava então de passar uma reencarnação como homem para aprender a dominar as coisas. E a pessoa contando lá as experiências dele e que ele não conseguia se ver como homem e sempre como mulher. Embora ele não tomava nenhuma atitude extravagante, porque ele respeitava, palavras dele, as pessoas que conviviam com ele na época mais tarde. Hoje, embora as coisas estejam mais abertas, mais aceitáveis, ele mantinha aquela posição de descrição. Todo mundo sabia que ele era homossexual, mas ele vivia uma vida discreta, por respeito a si mesmo, à sociedade, embora ele identificava-se como uma mulher. Então ele não era aquela pessoa extremamente passiva, mas também não era um homem autoritário, rancoroso, como as pessoas costumam colocar assim para os homens. Era um homem muito educado, que sabia lidar com as situações e sabia colocar limites. Então nós aqui na Terra temos que ter respeito. Cada um passa pela sua prova, pela sua expiação, temos que ter respeito. E um número enorme de pessoas nascem em condições invertidas. Por exemplo, um espírito teve 10 encarnações como homem, nasce como mulher, tem seus conflitos, mas nem os expressa. Outro teve 10 encarnações como mulher, nasce como homem, lida com seus conflitos, lida com as suas dificuldades de uma forma natural. Cada um tem uma forma de se expressar. E se estamos na Terra, planeta de provas, expiações e regeneração, respeitando-nos mutuamente, agindo com moderação dentro do meio social, nós vamos todos passar pela nossa prova, pela nossa expiação e podermos lá na frente termos uma encarnação melhor, mais branda, mais suave. Cada um com as suas necessidades. E às vezes o espírito é colocado para reencarnar em um país onde é intolerável qualquer manifestação homoafetiva. E aí ele tem que se esforçar para se educar, lembrando que as leis humanas existem em concordância com as leis divinas, porque a Terra é um grande hospital, uma grande oficina de trabalho, um grande laboratório de espíritos. Por isso nós estamos aqui, aprendendo a vivenciar cada um a sua possibilidade, cada um as suas potencialidades. E um fator que nós temos que lembrar: hoje existe um estudo de uma ciência chamada epigenética. A epigenética ela vai mostrando para nós que certas substâncias químicas produzidas pelo homem podem interferir drasticamente na produção de certos hormônios, fazendo com que a pessoa não tenha aquele hormônio. Aí você vai falar assim, mas existe o processo da reencarnação, mas existe o processo da intoxicação. E aí nós temos que entender que intoxicação é coisa muito séria, principalmente quando mexem em hormônios, que o nosso organismo, a nossa expressão diária é baseada em hormônios. Nós temos hormônio para o crescimento, hormônio para termos disposição sexual, hormônio para tudo. Todo o funcionamento do nosso organismo tem um tipo de hormônio. Que não é minha área, não sei explicar aqui agora, deixar assim,
uma ideia, porque todos nós temos a ideia dos hormônios que nós produzimos para tudo que nós fazemos. A adrenalina, quando a gente tem que precisar de correr, a endorfina, quando a gente precisa de relaxar, dormir. Ou seja, tudo nós temos hormônios que são produzidos. Se uma substância altera a produção de um desses hormônios, dá problema. Não vamos ser ingênuos de achar que tudo é karma. Tem ações dos homens que, de caso pensado ou de caso acidentado, cometem erros e que podem comprometer centenas, dezenas, milhões de pessoas. A ciência tem que ter muita responsabilidade e tem que estar sempre estudando, refletindo, para que as suas ações não sejam nocivas aos seres humanos. Reconheceu o erro? Busque corrigir. Assim a doutrina espírita nos ensina. Os espíritos encarnam como homem ou como mulher porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem reencarnasse, só saberia o que sabem os homens. O que a gente explicou ali, aqui ele deu uma outra conotação, e aqui ele está mostrando aqueles que reencarnam naturalmente, passam pela prova naturalmente. Se você está na base da pirâmide, o que importa é a sua roupagem física, desde que não tenha intoxicação. Se você está no topo da pirâmide, o que manda é o ditame da sua consciência, desde que não haja intoxicação. Nós temos que entender isso. E quem está no meio vai estar submetido a uma série de fatores onde as predisposições kármicas têm um peso muito grande. Parentesco, filiação. Questão 203. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, os pais dão a vida material para os filhos. Ou seja, dentro do processo da geração da criança, da gestação, da fecundação e da gestação, os pais forneceram os elementos genéticos. E o espírito, de acordo com as suas conquistas morais e a ajuda dos espíritos protetores e mentores, se não ocorrer nenhuma intoxicação, aquela criança vai nascer segundo os ditames da sua consciência. Logicamente que existem muitos que não têm o controle da espiritualidade superior, por motivos óbvios. A maioria na Terra são espíritos inferiores. Então, vai ter cada um sujeito às suas leis. A Joana de Ângeles fala que, por enquanto, as leis genéticas ainda são relevantes e trazem grande influência na Terra, na vida na Terra, na herança genética que nós herdamos dos nossos pais e assim sucessivamente. E quanto Moisés deixou escrito: eu sou o Senhor seu Deus, que amo até a 100ª geração quem me ama e puno até a 4ª geração os que me aborrecem, pela lei da epigenética e da própria genética, é explicado. Se os pais têm determinadas doenças, os filhos terão as sequelas nas gerações seguintes. E assim como os netos. Portanto, quando você chega num médico numa certa idade e fala assim: alguém da sua família tinha doença mental, alguém pergunta para você, alguém da sua família tinha diabetes, alguém da sua família tinha pressão alta, ele começa, a partir desse histórico, saber aquilo que você pode desenvolver. Então a genética tem um peso muito grande, vai influenciar. Isso depende de um conjunto de fatores que nós tomarmos aqui. Então, a epigenética e a própria homeopatia mostra que algumas doenças, a epigenética é recente, começou-se, pelo que eu sei, a ser estudada de 2000 mais assiduamente estudada de 2000 para cá. Mas a homeopatia já tem 220 anos quase. E ela já mostrava para a gente a questão da genética. E, portanto, Hahnemann descobriu que se os pais, na gestação, tomarem sulfur, principalmente a mãe tomar sulfur,
CHX, X é um número que varia de 5 a 30, vamos deixar assim, a criança nasce com saúde invejável. Então, Hahnemann já mostrava que a energia do sulfur previne a criança de muitas doenças. Certo? Então, nós temos que começar a entender que existem interferências energéticas para o bem ou para o mal. E cada doença que nós tenhamos, chamadas de crônicas ou que se tornam crônicas, elas deixam uma marca genética nos pais que será transferida aos filhos, com raríssimas exceções. 100% daqueles problemas que os pais de saúde que os pais têm será passado aos filhos. Quando os filhos não têm problema muito similar, dentro daquele padrão miasmático, eles têm um conjunto de alterações na saúde compatível com a interseção das doenças do pai e da mãe. Então, quem estudou homeopatia, entendeu toda a teoria dos miasmas, vai entender isso. Então, nós temos que ser inteligentes, porque a doutrina espírita, deixou Kardec bem claro, não pode contrariar a ciência, tem que seguir com a ciência. Então, estou colocando um dado da ciência para vocês. Os pais dão a vida animal. Se os pais, que é a vida material, a vida física, então, se os pais têm determinadas doenças, geneticamente, os filhos têm toda uma predisposição a desenvolvê-las. Aí vai entrar uma série de fatores para tratar ou não conseguir tratar aqueles adoecimentos. Quem estudar homeopatia, quem procurar entender a homeopatia, vai ver que é bem possível reduzir os adoecimentos dos pais e dos filhos que já os têm. E, se os pais são jovens e recém-casados, se eles fizeram tratamento dos miasmas antes da concepção, os seus filhos serão muito mais saudáveis. São coisas que nós espíritas temos que começar a pensar. Porque na Revista Espírita de 1865, né? Ou 64. Agora, não vou lembrar se é 65 ou 64, mas na revista, numa dessas duas revistas espíritas, e tem lá a comunicação do Dr. Moore, que a homeopatia é uma das teorias dos fluidos latentes que ajudará a humanidade a evoluir mais rápido. Então, nós temos que procurar entender a homeopatia, entender os florais, entender outras terapias energéticas naturais, como o passe, o reiki, para que nós possamos entender como nós vamos ajudar a humanidade a evoluir mais rápido. Não dá para ficar mais naquele, eu não acredito, isso não é isso, não é aquilo. Nós temos que procurar entender. Se nós não procurarmos entender isso, um dia seremos responsabilizados porque tomamos conhecimento, não procuramos entender e deixamos de ajudar, às vezes, a nós mesmos, nossos filhos, nossos netos e, às vezes, a humanidade. Depende de cada um. Então, nós temos que estar imbuídos de responsabilidade para aprendermos e auxiliarmos melhor. Questão 204. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Às vezes, a gente convivendo com pessoas da nossa família, a gente se sente um estranho no ninho. A gente é aquele patinho feio dentro daquele grupo familiar. Mas dentro da própria família temos aqueles que somos naturalmente muito amigos, naturalmente muito ligados uns aos outros. E às vezes não somos irmãos, somos primos, primo com tio, sobrinho com tio, primos, às vezes mais distantes. Temos aqueles que nos são mais simpáticos. E tem aqueles que nada que a gente faça quebra aquele desconfiança, aquele retraimento que as pessoas têm. E às vezes a gente observa isso, e a minha família é muito grande, nós somos 50 primos, então nós temos um bloco, a cada 10 anos nós temos um bloco de primos. E a gente via, naturalmente, aqueles blocos que se afinizavam, então os 10 mais velhos. Então dentro daqueles 10 mais velhos tinha 3 que não se afinizavam com todo mundo, tinha 3 que se afinizavam com todo mundo,
E os outros 3 se afinizavam, ora com um, ora com o outro, ou sempre com o outro bloco. Ou seja, sempre tem aqueles que se afinizam melhor. E a gente então pôde observar, e aqueles mais novos, a gente ia vendo como que a gente relacionava bem com uns e mal com outros. E alguns tinham pavor, medo daqueles dos mais velhos, não gostavam de ficar perto. Criança pequena não tem aquele negócio de não querer brincar com certas pessoas. E interessante que isso perdurou, essa desconfiança, por muito tempo. Não vou dizer até hoje, mas por muito tempo perdurou aquela desconfiança de um grupo com um determinado primo. É muito interessante isso. E uma coisa interessante também, abrindo um parênteses, a gente observa entre os pássaros. As crianças têm alguns periquitos que eles criam, e os filhotes que nascem, os pais têm muito apego a um, muito amor a um, aquele carinho especial, aquela atenção especial por um dos filhotes. Ou às vezes o pai tem por um, a mãe tem por outro, e o outro fica no limbo, quando são 3 filhotes. É muito interessante isso. E a gente ficava observando, porque eles criam muito, procriam muito, então cada ninhada eles têm aqueles que eles gostam mais. E quando chega um determinado momento que eles não vão tratar deles mais, mas eles também não batem naquele, batem nos outros. E quando eles não querem mais dar alimento, eles batem, para o filhote não pedir mais comida para eles. E naqueles que eles gostam, eles dão um jeitinho, eles brincam, eles despistam e não batem. Eu fico olhando assim e falo assim, por quê? E um dia o Espírito me explicou. Afinidades mentais. Aí eu falei, como é isso? Falei, afinidades mentais. E aí nós temos que dar um seminário para falarmos de afinidades mentais. Porque os animais não têm um karma. Ah, você foi meu inimigo na última vida. Eles não lembram disso. Mas tem afinidades mentais. E aí eu quero entender também. E entre nós seres humanos vai existir afinidades mentais, vai existir amizades naturais, por um conjunto de afinidades que existem entre as pessoas. E aí nós temos que ter também os cuidados para não criarmos problemas desagradáveis para qualquer um de nós. Questão 205. A algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, como fazê-los anteriores à existência atual. Ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários, são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto, no vosso vizinho ou no vosso servo, pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade, logicamente que em vidas anteriores. Então, todos nós, aqui na Terra, vamos passar por um conjunto de experiências, um conjunto de adaptações para aprendermos a conviver como irmãos, todos nós. Certa vez, numa reunião mediúnica, nós atendemos um espírito que ele era de um determinado país, onde é mais importante você entender que o Estado é a mãe de todos. Então, todos eram de uma família. E ele falava que achava estranho conviver com os brasileiros, que ele tinha sido trazido aqui para o Brasil, conviver com os brasileiros, mas achava estranho, porque as pessoas só viam a própria família e não entendiam que a nação toda era uma família. Então, que ele estava se sentindo muito mal, que ele preferia ficar no país dele, onde todos eram uma família, do que aqui, porque as pessoas se achavam independentes. Meu vizinho tem nada a ver comigo. Eu sou eu, não é da minha família. E a gente falei, como que a gente vai esclarecer, conversar com um espírito assim? É ver a intuição. Você já está num patamar bem mais elevado do que nós. E certamente, onde você reencarnar, você vai começar a levar essa família a entender que nós somos uma grande família perante Deus. Então, entender, conforme esse espírito entendia, que todos do país eram uma família, é melhor entender que só é da nossa família quem é nossos consanguíneos. E, logicamente, que um dia nós vamos entender que todo o universo, toda a Terra é nossa família. Toda a população da Terra são nossos familiares. E também todo o universo. Comecemos, então, a compreender a extensão dos nossos laços de amor uns pelos outros, porque devemos nos amar uns aos outros como Jesus nos amou.
Letra A. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condição muito diversa. É exato, mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar como ascendente um honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Os valores éticos e morais devem estar acima de qualquer outra pretensão nossa como espírito imortal. Somos espíritos imortais, portanto já tivemos encarnados nas mais diferentes raças e até em outros planetas inferiores e superiores à Terra, e de lá, dos superiores fomos banidos, dos inferiores fomos promovidos para vir para a Terra. Estamos aqui para entendermos exatamente que somos filhos de Deus. E aquele catador de papel, bem como o grande empresário, são filhos de Deus, portanto, nossos irmãos. E merecem o nosso respeito e a nossa admiração. E os nossos cuidados espirituais. É importante nós entendermos, então, que todos somos irmãos, independente da condição social. Certa vez, a gente estava num curso e chegou um senhor muito negro, mas aquela pessoa negra mesmo. E o professor estava dando aula, fez uma parada, falou assim: ô, meu amigo, muito bem-vindo aqui, fulano de tal. E ele chegou, sentou e todo mundo ficou assim, porque chegava e saía aluno na sala de aula e nunca se dirigia, mas aquele se dirigiu. E tinha, junto de nós lá no curso, um casal e tinha uma criança loirinha, muito loirinha, embora o casal não fosse tão loiro. E pelo contrário, era bem moreno. E o senhor, distinto senhor, que foi tão acolhido pelo professor, quando deu o intervalo do café, o menino veio andando assim, chegou perto dele, olhou para ele, ele botou a mão na cabeça dele: nossa, tão lourinho. E o pai da criança disse assim: mas nós temos raízes africanas. Eu sou descendente de escravos africanos. Então esse senhor deu um abraço nele e falou assim: em lugar nenhum do mundo alguém falaria isso. Tendo um filho loiro, quereria esconder todas as suas raízes diferentes das europeias. Isso é importante nós entendermos. Essa pessoa que reconhecia ser descendente de negro, mesmo tendo um filho loiro, ele já entendia bastante da nossa familiaridade universal. Que diferença faz ser descendente de negro ou de um europeu? Às vezes, em termos espirituais, é preferível ser descendente daquele negro que veio para o Brasil como escravo do que como daquele europeu que veio para o Brasil para escravizar. Então, nós temos que ter o respeito pela parte espiritual. Nós temos que ver que a honradez deve prevalecer pelas qualidades morais e espirituais. Lembrando que no Evangelho está lá escrito: é melhor sofrer do que cometer uma injustiça. Então, de que nós vamos nos orgulhar? De sermos descendentes de alguém que oprime ou de alguém que foi oprimido? Não estou falando disso de fazermos uma luta de classe. Não, nós estamos falando de pensar espiritualmente, de forma ética e moral. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são. Que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Deus criou leis, regras distintas para que pudéssemos seguir o nosso caminho evolutivo. Portanto, por mais que venhamos espernear aqui, nós temos que cumprir a lei. Por exemplo, eu gosto sempre de dar exemplo do trânsito, porque é bem comum, bem mais fácil. A velocidade de uma estrada é 110 km por hora. Aí tem alguns radares, e lá que você vai ver que está lá 60, 80, 30, e a pessoa quer andar a 150. Então ele vem a 150 e num determinado lugar, tem um radar para 80, por exemplo, e ele passou a 150. Ele não viu um que era para passar a 60 e passou a 100.
Aí vem a multa para ele. Então, na nossa vida, é assim. Se você não cumpre certas regras, certas leis que existem perante as leis divinas, um dia chega, entre aspas, a multa para você. E você tem que passar para reparar. Entenderam? A multa de trânsito você não tem nem como recorrer e falar, não vi o radar, mas não pode passar de 110 das estradas brasileiras, você estava 150. Tudo que você disser vai ser usado contra você. Então, é importante nós começarmos a entender os processos evolutivos que nós estamos inseridos, que nós estamos envolvidos, para crescermos mais para Deus. Questão 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? De modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados, se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso, menos afeição, consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família. Dado que muitas vezes são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Uma pessoa... vamos dizer que Einstein tivesse tido 10 filhos. Aí a pessoa fala assim, eu sou um dos netos de Einstein. Qual a sua conduta moral? A sua conduta moral vai trazer bem-estar para o Einstein? Conforme a gente disse, um exemplo didático que ele tivesse tido 10 filhos. Então é importante que nós entendamos que a nossa conduta é muito mais importante do que o nosso parentesco espiritual. Embora, se nós tivéssemos sido descendente dele, ele teria um carinho especial para fazer uma oração por nós lá no plano espiritual, isso é importante, mas nós temos que agir de forma compatível com a categoria ética e moral que Einstein se encontra no plano espiritual. Foi um grande mensageiro da ciência aqui na Terra. Então, antes de me orgulhar de pertencer à família de Einstein, eu tenho que entender a minha responsabilidade frente à vida, a minha responsabilidade frente àquilo que eu tenho que fazer para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa digna de dizer, eu sou da família do Einstein. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nestas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. A importância que nós temos que ter que nós temos que valorizar, no caso, são as nossas condutas éticas e morais, os nossos valores de acordo com os padrões crísticos de vida. Portanto, dizer que a gente teve um parente muito importante, que nós vamos ter certos privilégios espirituais, não vamos ter, se nós não nos conduzirmos bem. Embora na Terra, quando as pessoas são descendentes de um grande autoridade, por exemplo, de um ministro que chegou ao Tribunal Superior Federal, o STF, Supremo Tribunal Federal, aí a pessoa, sou parente do fulano, e todo mundo, certo? Com raras exceções. Mas no plano espiritual, isso não vai valer nada se ambos não tiverem uma boa conduta ética e moral. E muitas das vezes, aquilo que a gente vê como negativo, os espíritos falam assim, graças a Deus que ele fez desse jeito. Leiam o livro Brasil, Coração do Mundo e o Pátria do Evangelho, que vocês vão entender que muitos conchavos políticos que o Brasil fez para que a Inglaterra nos protegesse, no plano espiritual, Ismael e sua equipe conduzia com todo o afinco, com todo o amor, para que aquilo acontecesse daquele jeito e preservasse a integridade do Brasil para a função que o Brasil tem de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Precisamos aprender a termos mais valores e a darmos mais valor à nossa conduta ética e moral
entender que aquilo que acontece aqui na Terra pode nos prejudicar muito, mesmo que a gente tenha levado vantagem do ponto de vista material. Então, como nós vamos lembrar do passado, como nós vamos olhar para a nossa conduta aqui na Terra do ponto de vista do Cristo. Ah, mas é muito difícil. Se a gente não quiser fazer, nunca vamos fazer. Então, aquilo que você já dá conta, você faz. Faz aquela correção que você dá conta. E as outras que você ainda não dá conta, peça a Deus força para que você tenha condições de corrigir, até que você consiga estar em uma condição melhor. Parecenças físicas e morais. Questão 207. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. E a consanguinidade vai levar também às intoxicações que cada um tenha, as doenças crônicas e tantos outros problemas que a ciência hoje vai esclarecendo para a gente, vai nos trazendo novas informações, novas elucidações. Mas o magnetismo dos pais envolvendo os filhos na atmosfera de amor vai trazer grandes transformações. O magnetismo dos pais em harmonia dentro de casa vai trazer também grandes transformações. Se forem boas, para o bem; se forem ruins, para o desequilíbrio. Precisamos então compreender que temos que lutar intimamente para a nossa boa inter-relação, para a nossa boa relação, para o nosso bom entendimento uns com os outros. Letra A. De onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. André Luiz nos fala de um senhor que numa vida passada ele era um salteador. Então ele arregimentou um grande número de jovens para trabalhar para ele como salteador. Desencarnou, se arrependeu, trabalhou no plano espiritual e veio reencarnar. Então ele queria educar os filhos dentro dos padrões que agora ele vivenciava. Foi muito doente, lutou muito, com muita dificuldade, e dos filhos dele, apenas o que veio para ajudar levava uma vida decente. Os outros queriam roubar, não gostavam de cumprir seus compromissos, não gostavam de trabalhar, tinham sempre aquele monte de problema. E ele ali, desesperado, já velhinho, enfraquecido, tentando dar um pouco de consciência para os filhos, e então eles perguntam para ele: e agora? Então ele fez a parte dele. Teve as oportunidades deles virem aqui, lutou de forma condigna. Na próxima existência, talvez, eles vão assimilar os ensinamentos do pai. Então, essa parecença moral, às vezes ela destoa, porque os pais têm que educar os filhos. E às vezes os filhos vieram para ajudar os pais a se melhorarem. Sempre vai ter alguém como ponto de impulsão para o bem. Famílias grandes têm sempre aquele tio que todo mundo se aproxima, todo mundo quer, ele tem sempre um bom conselho, tem sempre aquele abraço amigo, aquele diálogo amigo. E também tem aqueles primos da mesma forma. Ou seja, ninguém está desamparado. Todos nós estamos aqui amparados e protegidos por Deus e seguimos nosso processo evolutivo dentro dos trâmites melhores possíveis para a nossa caminhada. Questão 208. Nenhuma influência exerce o espírito dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Sim ou não? Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. E aí nós temos que fazer uma grande reflexão. Logicamente que as questões vindouras estarão esclarecendo condições adversas. Então, aqui ele está mostrando para nós
A forma que nós conduzimos com os nossos filhos, a forma que nós interagimos com eles, tem consequências? Sim, e muito grande. Então, procuremos educá-los, procuremos corrigir suas arestas, observar suas tendências e darmos a devida correção. Questão 209. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Não é raro que um mau espírito peça-lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Então nós temos que entender que dentro de uma família bem equilibrada, bem estruturada, possa vir um espírito bem estouvado. Principalmente famílias grandes, sempre tem aqueles bonzinhos que são quase um santo e aqueles que são a ovelha negra da família. Estão sempre aprontando. Quem tem família grande já deve ter observado isso. Então, nós precisamos entender essas nuances. E já demos o exemplo anterior que complementa, já responde essa questão, no caso de um pai muito educado, muito digno, muito trabalhador e os filhos bem desequilibrados. Questão 210. Pelos seus pensamentos e preces podem os pais atrair para o corpo informação do filho um bom espírito, de preferência o inferior? Não, mas pode melhorar o espírito do filho que lhes nasceu, e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Ou seja, se você está fazendo oração, pedindo a Deus que lhe dê um bom espírito para te dar menos trabalho, então você já desenvolveu qualidades que vai atrair para você um espírito que precisa de quem faça oração por ele. Se ele for bom, ele vai ser muito melhor. E se ele for um espírito meio bagunceiro, meio indisciplinado, as suas orações vão ajudá-lo a caminhar na direção do bem. As tendências inatas são uma coisa muito complicadas. Questão 211. De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, mormente gêmeos? São espíritos simpáticos, que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. E também, não vamos antecipar que provavelmente vai falar dos gêmeos antagônicos. Então tem gêmeos que a gente conhece que são muito parecidos fisicamente e são muito amigos. E se um fica doente, daí uns dias o outro fica doente também. E se eles estão distantes e um fica doente, o outro pressente que o outro ficou doente. Então eles têm uma ligação emocional e sentimental muito grande. Espíritos muito simpáticos, muito afins um com o outro. Questão 212. Há dois espíritos, ou por outra, duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? Sim, mas a semelhança entre elas é de tal que faz vos pareçam, em muitos casos, uma só. E aqui são os tipófagos, que criam grandes debates, se separa, se não separa. Tem filmes interessantes sobre o assunto, alguns documentários. Um exemplo interessante são duas jovens norte-americanas que elas têm da cintura para baixo, ou seja, do umbigo para baixo, tudo um só. Elas compartilham os mesmos órgãos. Do umbigo para cima, aí as coisas são diferentes. Tem, se não me engano, 2 estômagos, 2 corações, os pulmões também são, cada uma tem o seu. Aí a gente sempre pergunta, e se elas forem namorar? Vão gostar da mesma pessoa ou de pessoas diferentes? Então, a gente faz aqueles questionamentos nossos humanos. E a gente também tem que fazer um outro questionamento. Por que do umbigo para baixo é um órgão só para as duas? Então, todo o nosso comportamento, todas as nossas sensações compartilhadas e sensações tão íntimas compartilhadas. Será por quê?
logicamente, que dá um seminário se formos falar sobre todo esse assunto, todas as possibilidades. Respeitemos e procuremos refletir que tipo de sentimento, bom ou ruim, nós alimentamos por certas pessoas, para evitarmos termos que nascer como chupófago. Questão 213. Pois que nos Gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos Gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida, ou espíritos adversários, né? Seria mais compatível. Eles são adversários do passado, graças a Deus que nasceram apenas como gêmeos, não como chupófagos, e logicamente que eles brigam, disputam entre eles e encontram-se no dia a dia com grandes adversidades entre eles. Graças a Deus, isso não é regra. Questão 214. O que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Lendas para significarem quão inveterados era o ódio que reciprocamente se votavam. Figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. E pode acontecer das crianças no ventre materno se empurrarem. A mãe vai ter as sensações de estar empurrando um ou outro, de estar brigando um com o outro, mas também tem aquelas cenas tão emocionantes das crianças gêmeas se abraçando durante o ultrassom. Então, vai existir, logicamente, uma infinidade de variedade de situações que cada um sabe a experiência que carrega consigo. Tudo é possível, mas também existe muitas lendas, muitas linguagens poéticas, como ele diz aqui. Questão 215. Que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? E aí, esse aqui é um dado interessante, né? Também os espíritos se grupam em famílias, formando-as pela analogia dos seus pendores, mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família, formada pela reunião de espíritos simpáticos. Cada país ele tem uma ideia coletiva, um sentimento coletivo. Jung chamou de arquétipos. E as pessoas usam muito egrégora. Então, cada país tem a sua egrégora mental ali, que eles seguem mais ou menos aqueles princípios. Uns acham que vão dominar o mundo, outros acham que tem que lutar contra quem quer dominar o mundo, outros acham que podem manipular o mundo. Cada país, principalmente os países ricos, tem as suas tendências. Infelizmente, ainda o sentimento cristão, ou o sentimento crístico, não impera em todos os países da Terra. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? E aqui nós estamos lembrando o livro A Caminho da Luz. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos mostra que Jesus tentou unir todos aqueles povos da Europa em um único bloco, em um único país, para que eles aprendessem a viver como irmãos. Foi fazendo várias tentativas e cada hora eles criavam mais ranço uns com os outros. Depois, então, permitiu-se que separassem em nações. E por muito tempo criou-se um ranço muito grande entre eles, até que um dia aprenderão a viver todos como irmãos. É importante nós procurarmos entender que, no decorrer das situações, todos vão se organizando, todos vão se unindo em prol de um ideal maior, que é a da correção das nossas falhas e tendências éticas e morais negativas. Ele faz a pergunta se um espírito muito evoluído vai reencarnar entre um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontrem,
eles se acham no meio que lhes é próprio. Nós brasileiros, coitados de nós, né? Então, o que temos aqui no Brasil é o retrato dos conflitos íntimos que nós temos interiormente. O Brasil é um dos países que tem o maior índice de violência interna. Mas o Brasil não tem nenhum histórico de agressividade, quanto mais contra os outros países. Pelo contrário, chega um estrangeiro aqui, todo mundo recebe bem, conversa, quer saber como que é lá, conta as histórias de como é aqui. Nós não temos aquela malícia de falar, por que ele quer saber sobre nós? A pessoa vai contando, vai conversando. Outros países, eles se fecham, eles não contam nada do país dele para o estrangeiro. Você tem que procurar, pesquisar, entender como que é. Conviver com eles para você aprender. Cada um tem as suas características como nação. Então, todas as nações estão dentro de um processo kármico. No nosso país mesmo, nós temos os estados. Cada estado tem uma certa índole. E interessante que um estado julga o outro segundo o seu ponto de vista. E o outro estado julga aquele que está sendo julgado também pelo seu ponto de vista. E é interessante, esses julgamentos que as pessoas fazem um contra o outro, mostra que a gente é uma família, mas uma família que temos ali as nossas diferenças, mas já aprendemos a viver com essas diferenças. E no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mostra que quem veio para o Brasil? Aqueles espíritos que estão cansados de sofrer e esperam um processo de remissão dos seus erros para obter a sua redenção espiritual. Cada um passa aqui a sua aprovação, a sua expiação, para que possamos crescer e nos aprimorar perante as leis de Deus. Questão 216. Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Isso pode dar-se, mas melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que a sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos e dificilmente o reconhecereis. Sendo o espírito sempre o mesmo, nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre suas manifestações, se bem que modificadas pelo hábito da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso, se arrependeu. É importante, então, nós começarmos a entender como devemos nos comportar em cada etapa, procurarmos cultivar a humildade e a bondade. E a bondade não é ser, humildade, né, não é ser assim, é isso mesmo, é isso mesmo. Às vezes isso é subserviência. Nós temos que ter, às vezes, coragem de dizer isso está errado, nós temos que ter coragem de dizer, olha, não concordo com isso, e muitas das vezes a gente tem que ter o discernimento de ficarmos calados diante de certas situações. Cada um passa ao longo da sua existência por suas necessidades oportunas de aperfeiçoamento e de crescimento. E por isso, que nós passamos em cada encarnação por uma classe social diferente, certamente. Questão 217. E do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traço nas suas existências posteriores? O novo corpo que ele toma nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria, porém, nada obstante, se modela pela capacidade do espírito, que lhe imprime certo cunho. Ou seja, o espírito, ele tem a capacidade de imprimir no corpo certa aparência, certas características, certas tendências. E o André Luiz nos fala, no livro Missionários da Luz, que engenheiros siderais ajudam o espírito a modelar um corpo de acordo com aquilo que ele precisa na próxima encarnação. Às vezes vai ser muito parecido com a encarnação dele anteriormente, ou às vezes ser bem diferente para se salvaguardar de certas situações. Inclusive, esses engenheiros siderais ajudam o espírito a moldar o corpo que ele precisa, com as características positivas ou negativas aos olhos humanos. Sobretudo no rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são os espelhos da alma, isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete o modo particular da alma,
Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso e humanitário, tem qualquer coisa que agrada. Às vezes a gente vê pessoas tão caridosas, tão dedicadas ao próximo, a gente fala assim, mas que pessoa feia. Mas todo mundo quer chegar perto, todo mundo quer estar perto, todo mundo gosta daquela pessoa. E às vezes uma pessoa bonita, mesmo ela fazendo caridade, as pessoas se afastam. Ou também tem o outro lado. Quando a pessoa bonita resolve trabalhar para o bem, por ela ser bonita, as pessoas querem agradar e ajudam muito ela a ajudar os outros. Então nós temos que ver que ainda somos apegados a certas relações materiais que podem nos beneficiar ou que podem nos prejudicar. Ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. Poderia supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos? Quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme. A nossa aparência física tem a ver com a nossa necessidade de evoluir espiritualmente. E muitas das vezes o espírito escolhe vir com a aparência menos bonita, até mesmo disforme, para que ele possa evoluir mais rápido, para que ele não caia em certas tentações perigosas aqui ao longo da caminhada. Sem que haja pronunciada a parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Então as pessoas às vezes são pessoas pobres, mas a casa é impecavelmente arrumada, impecavelmente limpa. Então a pessoa tem aquele tchan de uma conquista anterior. E às vezes dentro de uma família tem uns que são muito zelosos, outros não são. Então já dá para a gente ter uma noção. E alguns carregam a aparência tal qual teve em outras vidas. E são identificados pelo brilho dos olhos, pela expressão do rosto, ou até mesmo pelo formato do rosto. Existe essa possibilidade. E tem uma pesquisa que ainda não está muito divulgada, está ainda em fase preparatória, mas a gente ouviu numa palestra, que quem reencarna antes de 5 anos da sua desencarnação nasce com as mesmas digitais. Ainda está em fase de pesquisa, mas é um fato bastante interessante. Nenhuma relação essencial, guardando o corpo que a alma toma numa encarnação com o de que se revestiu em encarnação anterior, visto que é aquele que lhe pode vir, de procedência muito diversa da deste. Fora absurdo pretender-se que, numa série de existências, haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Então, a semelhança entre nós de uma encarnação para outra pode existir, mas sendo fortuita, porque estamos em raças diferentes, em famílias diferentes, em épocas diferentes. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações e lhe imprimem ao semblante físico e até o conjunto de suas maneiras um cunho especial. É assim que, sob o envoltório corporal da mais humilde aparência, se pode deparar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sob um envoltório de aspecto senhoril, se percebe frequentemente a da baixeza e da ignomínia. A classe social não vai definir o caráter da pessoa, mas sim o espírito que está reencarnado naquela pessoa, dentro da classe social A, B ou C, ele vai imprimir em si certos aspectos, que nós vamos procurar então entender esses aspectos para que a gente possa aprender a conviver uns com os outros e respeitarmos uns aos outros. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais ínfima posição, tomam sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento. Então tem pessoas que é pobre, se ele chega, mesmo que ele fique rico, ele mantém aquela aparência de pobre, aquele jeito de pobre. E tem pessoas que eles são pobres e eles ficam ricos e automaticamente eles tomam aquela posição, aquele jeito. A gente, no Brasil, principalmente aqui no Sudeste, nós temos o hábito de brincar que o mineiro ele nunca apresenta ter
o que ele tem. Ele chega com a roupinha velha, parecendo um trabalhador rural, mas ali tem um grande empresário, um grande industriário, um grande fazendeiro. E às vezes também a gente vai deparar com pessoas muito bem trajadas, com aquela toda imponência, e renda financeira mesmo a pessoa não tem, mas ele tem aquele jeito de se vestir. São brincadeiras que as pessoas fazem, são características que as pessoas carregam. E lógico, carregar os traços da humildade sempre é bom. Agora, a prepotência e a arrogância são coisas que nós temos que corrigir. Mas também não podemos ser desleixados, ou seja, temos que trabalhar para nos melhorarmos como um todo, buscando o equilíbrio das forças psíquicas que carregamos. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio. De que modo se há de explicar esse fato, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes? A única forma de a gente explicar é que o espírito anteriormente tinha uma vida daquele patamar. Agora também existem as obsessões, os conflitos nos lares, as intoxicações, que causam certos distúrbios nas mentes, nas disposições das pessoas. Trabalhar para que tudo seja corrigido, tudo seja aperfeiçoado, é a nossa grande necessidade, a nossa grande vontade, é o nosso grande objetivo, fazer o possível para nos melhorar como um todo. Sabermos conquistar as qualidades do espírito de humildade, de saber se apresentar em público, saber se conduzir aqui e ali. Ou seja, todos nós temos que nos aperfeiçoar constantemente para sermos espíritos melhores. Ideias inatas. Questão 218. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Eis a questão, né? Guarda a vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas. E as ideias inatas podem ser saber fazer aquilo ou ter dificuldade de aprender aquilo. Então nós temos um amigo que ele tinha uma dificuldade enorme de aprender física. Ele estudava e a nota dele 6, 6,5 era ali no limite para ele passar. E estudava e aquilo não encaixava na cabeça da pessoa. Ao passo que os outros aprendiam aquilo com a maior naturalidade. Passado o tempo, terminou a faculdade, procurou estudar a doutrina espírita, encontrando um médium que o identificou, falou: mas você na sua vida passada você trabalhava com desenvolvimento da física e da química e tinha um trabalho bem complicado nessa área. Você desencarnou antes do tempo porque você ia por caminhos que não deveria ir, que ainda não estávamos preparados para ir naquele caminho e nem você poderia ser o pai daquelas obras. A partir dali ele passou a aprender física naturalmente. Então o bloqueio era para ele ter cuidado de não ir pelo mesmo caminho. Quando ele já tinha consciência que ele não ia por aquele caminho mais, aí ele pôde aprender. Então as ideias inatas têm as ideias para que você aprenda facilmente aquilo e aquelas que você não pode aprender porque você tem que tomar consciência do perigo que era aquilo ali na sua mão, sem que você tenha consciência da responsabilidade perante a eternidade. Letra A. Não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente, porém a intuição que deles conserva lhes auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o que, na existência precedente, ele ficou. Cada existência, nós vamos ter que passar por processo de aprendizado. Então, as ideias inatas, conforme vimos antes, vai nos dar a noção do que temos que fazer ou do que não podemos fazer. Agora, muitas das vezes, a gente tem que aprender certas coisas de novo, em outro patamar. Por exemplo, um espírito foi um grande músico no passado. Aí ele vem nessa vida para ser um grande engenheiro eletrônico, um engenheiro da computação. Aí ele vai estudar no plano espiritual para ele ter facilidade de aprender
tudo que for relativo à computação e não vai ter muita afinidade com a música. Mas se ele resolver estudar música por hobby, ele vai ser um bom músico. Mas os protetores normalmente colocam alguém que não gosta muito de música com ele, para que ele não entre naquele caminho e faça o que foi previsto para ele fazer na área da computação, por exemplo. É um exemplo. Existem muitos outros exemplos aqui. Então, o que ele vai recomeçar? Ele vai reaprender o que ele não aprendeu antes. O que ele já sabia, ele já sabe. Se ele for dedicar aquilo ali, ele vai ser um bom profissional. Mas aquilo que ele quer aprender nesta vida, de novo, de diferente, é o que vai garantir o seu progresso maior, porque o outro ele já sabe. Letra B. Grande conexão deve haver entre duas existências consecutivas? Nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas. Dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas e que, no intervalo de uma a outra, pode ele ter progredido. Foi o que nós explicamos. De uma existência ele foi músico, na outra ele vai trabalhar na ciência da computação, ele estuda no plano espiritual ciência da computação. Aí você fala assim, mas como que ele vai estudar no plano espiritual ciência da computação? Lá é 10 vezes mais adiantado do que nós temos aqui na Terra. Tenho certeza disso. Nós não podemos ter determinadas tecnologias aqui ainda, porque abusaríamos, a utilizaríamos para o mal. Questão 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o das línguas, do cálculo, etc.? Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Algumas pessoas já nascem com aquele conhecimento prévio, ou por já ter estudado em vidas anteriores, ou por ter estudado no plano espiritual antes de reencarnar. Nós conhecemos uma criança que dizia assim, eu vou ser engenheiro. Aí os pais achavam estranho, mas por que você quer fazer engenharia? Tem que estudar tanto? Não, eu já sei tudo, eu estudava com o papai. Sem que o pai dissesse para ele que ele era engenheiro. Então, cada criança, às vezes, tem essas tendências inatas, porque estudou no plano espiritual. Aprendeu como era quando estava como espírito. Então, chega aqui, ele tem muito mais facilidade de aprender certas coisas. Questão 220. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Essa, então, fica em estado latente, para reaparecer mais tarde. Já acabamos comentando isso aqui anteriormente. Então, a pessoa sabe muito de música, numa existência, na outra ele vai saber engenharia de computação, na outra ele vai aprender terapias naturais, e assim vai aprendendo, caminhando para o seu progresso. Questão 221. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas orgulho, humildemente, abafa esse sentimento. Orgulho, vaidade, cultura. Se a pessoa está dentro de uma cultura que acha que só as coisas materiais têm valor, ele não vai pensar nas coisas espirituais. As pessoas, às vezes, só vão pensar nas coisas espirituais quando vê a morte de perto, diante das grandes calamidades. Então, cada um vai passando pelo seu processo de aprendizado, de aperfeiçoamento, até chegar à total perfeição. Letra A. Serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observa em todos os povos? Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo, tal motivo porque em toda parte a encontramos. O que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito,
O espírito encarnado tem, instintivamente, consciência do mundo invisível, mas os preconceitos, basta às vezes, falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. Todos nós temos a intuição da existência de Deus, a intuição do mundo espiritual. Aí vem uma série de situações que tenta fazer com que a gente não pense naquilo ali. Certas intoxicações também vai levar a gente a não pensar nas coisas espirituais, querer só as coisas materiais. Mas à medida que a gente vai se depurando, vai se aperfeiçoando, ou que a dor bate à nossa porta, nós começamos então a tomar consciência da necessidade de buscar a espiritualidade, buscar as coisas de Deus. Este e muitos outros livros você encontra no site da FEB Editora. Boa leitura. Que Jesus nos abençoe e nos envolva. Deixe seu like, inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua companhia.